São 8 horas e 29 minutos. Nós vamos falar aqui no Jornal da Manhã um pouco mais sobre Venezuela com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, que mais uma vez gentilmente nos atende. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Professor, qual é a saída para a Venezuela, se há uma saída fora da violência? Nós temos acompanhado, qualquer ditadura reage com violência quando confrontada com fatos e quando vê gente na rua. Não é diferente do que está acontecendo agora na Venezuela, com gente morta, com gente presa, com um líder da oposição na cadeia. Um lado não reconhece o outro, a oposição não reconhece a legitimidade de Maduro e Maduro, por sua vez, diz que foi ele quem ganhou a eleição e quem reclamar vai para a cadeia, vai pagar por isso. E o que fazer, professor? Bom, primeiro que já tinha sido oferecida uma ótima saída para essa situação, até porque a Venezuela ela tem que passar por um processo de redemocratização. As coisas não podem continuar do jeito que estão, é uma crise profunda, a população passa por privações enormes, 8 milhões, olha só a quantidade de pessoas saíram da Venezuela nos últimos anos, se refugiando principalmente estados vizinhos. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 600 mil venezuelanos que vieram nesse processo, ou seja, o país ele tem que passar por uma transição de redemocratização e de reconstrução para oferecer uma situação mínima, né, de atendimento às demandas, às necessidades básicas da população. E qual foi a alternativa dada neste momento para a Venezuela, que eu acredito que o próprio governo Maduro perdeu essa oportunidade? A de realização de eleições limpas e que, se a oposição saísse vencedora, porque concordo com você, a gente ainda tem essa dúvida, porque não temos elementos suficientes para conclusão nenhuma, justamente por falta de transparência do processo eleitoral venezuelano, qual seria? Se a população quisesse continuar com o governo Maduro, que fosse dessa forma, que continuasse dessa forma, mas numa transição de redemocratização a partir dele. Não digo se é o pior ou o melhor caminho, mas era um caminho, governo eleito, é governo legítimo, pode conduzir esse processo. E se ganhasse a oposição, o candidato, né, que se diz eleito, era uma excelente opção. Por quê? Ele não faz parte dos grandes opositores de Nicolás Maduro. Ele é uma solução alternativa, é uma pessoa de diálogo e tem até uma curiosidade. Ele foi diplomata, inclusive foi nomeado para alguns cargos por Hugo Chávez. Então, seria uma pessoa ideal para conduzir por parte da oposição essa transição. E agora, com esse processo eleitoral conturbado, discutível desde o início e que o governo venezuelano perde a oportunidade de realizar eleições legítimas, a gente fica totalmente sem alternativa. Porque pelo que tudo indica, Nicolás Maduro não vai de forma nenhuma conceder o poder para a oposição, nem que se comprove que teve efetivamente vitória do outro lado. Então, vai ficar a cargo dos outros países, principalmente aqui do Brasil, tentar buscar uma nova alternativa para a recondução para a democracia. Mas sem esse último processo legítimo, fica realmente muito difícil. Ainda que essas atas eleitorais sejam divulgadas, né, professor? Continuamos numa situação sem saída. Se, eventualmente, elas forem divulgadas e chancelarem a vitória de Nicolás Maduro, vamos manter um regime ditatorial na Venezuela. Se, por um acaso, eu digo por acaso porque muito possivelmente jamais veremos essas atas eleitorais, né? Se por acaso elas forem divulgadas e chancelarem a vitória de Edmundo Gonçalves, Maduro muito provavelmente não vai deixá-lo ocupar a vaga para o qual ele teria sido eleito, ou para a qual ele teria sido eleito. O que o Brasil pode fazer, ainda que essas atas sejam divulgadas e chancelem o nome de Nicolás Maduro? O que os Estados Unidos podem fazer, além de sanções e de críticas ao regime de Maduro, para tentar mudar um pouquinho a situação por lá? Concordo com você que mesmo que se apresentem as atas, a gente já está com uma situação manchada. Olha como é inadequada a situação. Fica a cargo do presidente da Venezuela decidir se vai ou não liberar as atas. Ele era um dos candidatos. O sistema eleitoral ele tem que ser independente.
Tanto é que no Brasil ele é ligado à justiça, ao poder judiciário. Ele não tem que ser ligado ao poder executivo e principalmente pelo fato de que quem está lá também, em tese, pelo menos no caso da Venezuela, foi eleito, foi escolhido. Então não há como ser dessa forma, fica a cargo dele. E muitas pessoas estavam criticando essa pressão para apresentar atas, mas não tem que ter crítica nenhuma. Processo eleitoral, ele tem que ser transparente. E aqueles que tenham dúvidas ou queiram impugnar o processo ou queiram contestar, têm que ter acesso a todos os documentos, até pelo fato de que é justamente para essas verificações que as atas são geradas, as boletas lá como eles chamam. De qualquer forma, olha também outra situação que temos, a oposição fala que tem 80% ou mais ou menos dessas atas em mãos, né, porque conseguiram lá nos colégios eleitorais, né? Eles conseguiram nos postos de votação também essas atas. Então, se o governo liberar as atas agora, o que também concordo com você, eu duvido, até porque já teria feito isso, não há nenhum motivo para ficar com essa retenção. Se vier apresentar, a oposição, imagine só se ela tem atas divergentes daquelas, o que eu acredito até que sejam, porque a oposição diz que, com base nas atas que tem, foi eleito o candidato da oposição. Então, a gente já está com um cenário deteriorado, independentemente da apresentação das atas. Acho muito difícil. Agora, o governo brasileiro, ele está numa saia justa, não é? Não dá para sustentar uma situação como essa. O presidente Lula foi muito criticado, como a gente lembra, por ter recebido Nicolás Maduro com toda aquela honraria que a gente acompanhou, inclusive em detrimento de outros chefes de Estado da América do Sul que estavam no território brasileiro na mesma data. Recebeu de forma diferente. Mas pelo menos veio o discurso na época que era uma abertura de oportunidade para a Venezuela se reinserir internacionalmente. E a Venezuela não aproveitou esta oportunidade. Não aproveitou porque não interessa. Ela não quer conduzir nenhum processo que faça com que um candidato da oposição possa ser eleito. Ela não quer conduzir um processo que faça com que tenha que ter eleições legítimas, infelizmente. O caminho, para mim, estava apresentado. Uma extrema boa vontade internacional com todos os processos duvidosos que esse pleito teve. Falaram, então, ok, vamos aguardar a eleição. Se a eleição for legítima, a população escolheu Maduro, vamos tentar a partir dele, muito difícil, hein? A partir dele construir uma redemocratização, se não, pela oposição, que escolheu um nome moderado, como eu disse aqui. A Venezuela não quis nenhuma das alternativas e o Brasil agora vai ter que se posicionar, e eu não vejo como ser de outra forma que não seja crítico a tudo isso que está acontecendo. Isso tudo, né, professor? Bom dia primeiro para o senhor. O Lula ontem agiu muito mais como líder do governo do que como chefe de Estado brasileiro, porque a diplomacia do Brasil ainda guarda uma posição mais cautelosa, de pedir para que se disponibilizem e se divulguem as atas. Lembrando que mesmo que essas atas sejam divulgadas agora, você precisaria de um amplo processo de auditoria externa e internacional para saber se essas atas divulgadas são fidedignas, são reais, sendo que tantos dias, né, se passaram desde as eleições de domingo. Agora, o Brasil corre risco de ter, de haver uma espécie de racha na América do Sul, um cisma, ou no Mercosul, porque você tem muitos países da América do Sul já críticos, com representantes diplomáticos, inclusive expulsos da Venezuela. No Mercosul, a mesma coisa, né? Bolívia e Brasil são muito mais suaves nas críticas em relação à Venezuela, e Paraguai, Uruguai e Argentina são muito contundentes, muito veementes nas críticas ao ditador venezuelano. Como é que fica essa situação agora e quais possibilidades se abrem para o Brasil? Bom, não há, como eu mencionei, outro caminho para o Brasil, a não ser crítico a tudo isso, a não ser que você receba atas, as atas efetivamente comprovem a eleição de Maduro, elas sejam legítimas, e num processo aí de auditoria, como você mencionou, muito difícil, né? Vocês vejam que mesmo quem estava lá para fazer o acompanhamento das eleições, como o Carter Center dos Estados Unidos, que é muito famoso por conta disso, né? Por questão de direitos humanos e por acompanhar
eleições justamente, né, com a visão de levar a democracia para o mundo, lá, aquele espírito americano também nesse sentido. Eles tiveram dificuldades de acompanhamento, você não teve nenhuma das entidades internacionais que acompanhou em condições de fazer qualquer tipo de averiguação. Eles conseguiram fazer uma análise superficial, que foi um dia pacífico de votações, e que durante aquele processo não se encontrou nada. Agora, na parte da apuração, somente com uma grande auditoria, eu concordo com você, e que vai ficar complicada por conta de, eventualmente, também a oposição ter aí os 80% das vias das atas e que são discrepantes com as que venham a ser apresentadas pelo governo, né? Eu não vejo como ser diferente disso, pelo menos pelo que tem sido dito pela própria oposição. Agora o Brasil fica, concordo com você, numa situação de saia justa, né? E a ata do PT reconhecendo a eleição de uma forma prematura também não colaborou. Eu acho que esse foi um ponto que jogou no colo do presidente da República, do seu próprio partido, uma situação na qual ele teve que fazer uma declaração dúbia que também não pegou bem. Agora, é uma questão que o Brasil deve pensar como ele quer conduzir não só a sua relação com a Venezuela, mas principalmente com o resto da América do Sul, porque praticamente todo o resto está contra essa situação na Venezuela. A gente perde o espírito de liderança, não só no Mercosul, onde você tem o segundo principal parceiro, que é a Argentina, muito crítico ao que está acontecendo lá, ou seja, ele vai ter desgastes, o Brasil vai ter desgastes se tiver uma posição que não seja democrática e alinhada com princípios no que está acontecendo na Venezuela. Se quer ter liderança, vai ter que ter princípios. E se tiver princípios, vai se desgastar com a Venezuela, o presidente Lula com o presidente Maduro. Manuel, bom dia, amigo, prazer revê-lo. A Venezuela, já há alguns anos, é objeto de sanções de diversos países mundo afora, especialmente os Estados Unidos. E muito por conta dessas sanções, nós acompanhamos a crise humanitária que se desdobra naquele país. Você acha que com a proclamação do resultado das eleições de domingo, eleições, fraudes, chamemos do que quisermos, essas sanções vão ser intensificadas? Os Estados Unidos e outros países da União Europeia vão aprofundar qualquer forma de restrição à Venezuela ou nós manteremos o cenário atual? Bom, o que está favorecendo um pouco o governo da Venezuela em relação a novas sanções da Europa devem vir, mas principalmente dos Estados Unidos, é que o que fez com que o governo americano afrouxasse as sanções foi a questão de necessidade do petróleo venezuelano num contexto principalmente onde um outro grande exportador, que é a Rússia, está passando por sanções ainda maiores do que a própria Venezuela. Então o mercado de petróleo ele ficou muito restrito com a guerra da Ucrânia e agora, né, seria uma alternativa, pelo menos um afrouxamento das sanções contra a Venezuela para que os Estados Unidos tivessem algum nível de compensação. E um outro, os Estados Unidos estavam sendo questionados pelas suas próprias empresas de petróleo, principalmente a Chevron, por conta de aplicar sanções à Venezuela, mas causar prejuízos a essas empresas que no passado operavam por lá. Então, também, por conta de atender uma necessidade dessas empresas diminuírem os prejuízos que tiveram com as sanções, houve essa liberação. E aí casou com o discurso muito conveniente, e aí esse se interessa para a democracia, que foi: Venezuela, você tem um acordo com a gente, realiza eleições limpas. Caminhe, conduza o país por uma redemocratização via eleições limpas, independentemente de quem seja escolhido. Então, essa construção agora foi por água abaixo. Mas os Estados Unidos continuam com essas mesmas pressões das empresas petrolíferas e da sua própria necessidade. Não sei até que ponto a gestão Biden vai bancar essa situação que é muito difícil de ser superada por conta de fazer o correto, que é aplicar sanções adicionais à Venezuela. Então, em tese, o caminho, Acácio, é aplicar essas sanções adicionais. Agora, em termos práticos, tem esse desafio no seu próprio prejuízo que os Estados Unidos agora gostaria de evitar.
Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Bom dia. Bom dia.